Vamos lá para o reino animal, ou metazoa. Zoa é animal. Você vai num lugar para ver animal, você vai no zoológico, você vai ao zoológico, tá ok? Então, eu estou falando de seres pluricelulares eucariontes. Existe dentro do reino animal uma organização evolutiva. Essa organização evolutiva são tecidos diferenciados que vão aparecendo a cada filo, sistemas de fisiologia que vão aparecendo em cada filo, eles vão se tornando cada vez mais complexos. Então existem dois grupos dentro do reino animal. Tem os invertebrados e tem os cordados. Tá legal? Dentro dos invertebrados existe uma organização. E é interessante que você saiba a sequência dessa organização evolutiva. Tá legal? Olha só. Vou sair do quadro um pouquinho para colocar ele para escrever, tá legal? Então, ó, nós temos os poríferos, os sedenterados, nós temos os plateumintos, os nemateumintos, os amirídeos, os artrópodos, ou artrópodes, tanto faz, os moluscos e os equinodermos. Vou tirar isso aqui. E os equinodermos. Então, dentro da evolução, dentro do quadro de organização, de complexidade de tecidos, o porífero, o Bob Esponja, ele é o mais simples, e o equinodermo, não está dando para ver, né? Caramba. Bom, equinodermo, que é o último aqui, que é o Patrick do desenho, ele é o mais evoluído dentro do critério de organização de tecidos, sistemas e etc. Bom, vamos para as dicas, dicas básicas. Os poríferos têm um corpo formado por poros. Pô, cara, tranquilo. O que você tem que saber? Qual é o nome da célula característica do porífero? Cara, beleza. Squamócitos. Dificilmente vai cair alguma outra coisa em cima de poríferos que não seja squamócitos, que é a célula característica dos poríferos, que serve para filtrar a água, para trazer alimento. Eles têm digestão exclusivamente intracelular, isso inclusive limita o seu tamanho, a sua taxa de crescimento. E eles têm algumas células que podem se transformar em algumas outras, são as chamadas células ameboides, que de vez em quando entram em alguns estudos para entender como é que uma célula consegue sair de uma condição e passar a ser outra, enfim, como se fossem células tronco, tá legal? Não são, como se fosse. Depois, acompanhando a parte evolutiva, pela primeira vez na escala evolutiva aparece o intestino. Quando você está com um problema intestinal, você procura um gastroenterologista. Entero é intestino. Aqui o entero. Então, pela primeira vez na escala evolutiva, aparece um tubo digestivo que não tinha aqui. Esses sedenterados, eles são aqueles animais que queimam em radicais gregos e latinos é quinidos. Então você pode encontrar também sedenterados com o nome de quinidários. Legal? Esses quinidários, eles possuem também uma célula característica, que é uma célula que queima. São os quinidoblastos. Então a gente tem como exemplo a água-viva, a anêmona do mar, enfim, seres vivos que queimam, tá legal? E já começa a apresentar uma digestão extracelular também, tem um tubo digestivo incompleto, mas apresentam já uma evolução em relação aos poríferos. Esses poríferos aqui, como eles vivem quase sempre em água salgada, os egípcios utilizavam esses poríferos, amassavam, transformavam uma farinha, uma areia e jogavam na comida dos trabalhadores, porque tudo que vem do mar
praticamente, no caso dos poríferos, ele é rico em iodo. Se ele é rico em iodo, ele também evitava na população problemas de tireoide, de hipotireoidismo, de papo ou bócio endêmico. Porque as pessoas com papo ou bócio endêmico têm uma carência de iodo, e o iodo é responsável pela sua atividade metabólica, então eles passavam a trabalhar menos. Então eles já sabiam disso e colocavam na comida, tá bom? Aqui, os plateumintos são os vermes de corpo achatado. Eu tenho um corpo achatado assim e tenho um corpo achatado assim. Esse corpo achatado assim é chamado de dorso ventral. Então, os plateumintos são vermes de corpo achatado dorsoventralmente. Dorsoventralmente. Isso aumenta a sua superfície relativa e facilita as trocas gasosas, facilita a captura de alimento, até mesmo o deslocamento em ambientes fluidos, tá legal? Então, os plateumintos são os vermes de corpo achatado. Vou colocar aqui, ó, corpo achatado. E eles têm uma célula característica também, que é a célula flama. A célula flama é uma célula importante porque pela primeira vez na escala evolutiva vai aparecer um sistema excretor. Ele pega todas as substâncias tóxicas do corpo e joga. Quando ele joga pelo canal, joga fora a substância tóxica. Então, a função da célula flama é de excreção, beleza? Em alguns vestibulares ela pode aparecer com outro nome. É o solenócito. Bom, gente, aqui dos plateumintos, a gente vai ver depois, eles são classificados em alguns grupos importantes. Tem os turbelários, que é a planária. A planária ela é de vida livre. Você não pode colocar numa prova que a planária é um parasita de vida livre. Não existe parasita e de vida livre, porque parasitismo é a relação entre dois indivíduos de espécies diferentes, onde um se alimenta de parte do outro sem intenção de matar. Ele acaba matando. Então, se ele é parasita, obrigatoriamente ele tem que viver em algum outro organismo. Ele não pode ser de vida livre. Então, ou você coloca que ele é de vida livre, ou você coloca que ele é um parasita. No caso, a planária é de vida livre. Mas as outras duas classes de plateumintos, que são os trematóides e os cestóides, tem grandes representantes que são parasitas, que a gente vê isso em doenças. A gente vê aqui no plateuminto a esquistossomose dentro dos trematóides, e dentro dos cestóides a gente vai ver a teníase, a neurocisticercose e a equinococose, que é a tênia de carneiro. Tá legal? São importantes aqui para doenças. Então, vou estudar plateuminto, eu vou estudar qual é a célula característica e quais são as doenças e quais são os ciclos de doenças que eles transmitem. Legal? Os nemateumintos já saem da condição de corpo achatado e passa a ser um corpo cilíndrico. Então, pela primeira vez na escala evolutiva, aqui um corpo cilíndrico. Ok? Esse corpo cilíndrico, pela primeira vez na escala evolutiva, a gente vai acompanhar um tubo digestivo completo. Tem uma porta de entrada e tem uma porta de saída. A gente vai começar também a observar, pela primeira vez na escala evolutiva, músculos longitudinais. O folheto embrionário que dá origem ao músculo é mesoderme. Então aqui eles têm 3 folhetos embrionários. Eles também têm células características, que são os tubos em H, também para excreção. Mas numa prova, os nemateumintos quase sempre são citados, porque eles são responsáveis por provocarem uma série de doenças na espécie humana, nos animais em geral e até mesmo na agricultura. Nós temos aqui como representantes os nemateumintos a lombriga, o Ascaris lumbricoides, nós temos o Oxyurus, nós temos a elefantisa, a Buchereria bancroft, a gente tem um monte, o amarelão, doença do jacatatu. Nós temos doenças importantes que precisam ser estudadas, porque isso cai. O Brasil é um país que tem mais de 50, 55, 60% do seu território sem saneamento básico. Então, é importante as doenças. Então, me preocuparia nesse daqui e nesse daqui.
Aqui tem pelo menos 3, 4 doenças. Aqui também tem pelo menos 3, 4 doenças. Então isso cai para caramba. Bom, saindo dos nematonídeos, você chega no anelídeo, tem um corpo formado por anéis. Esses anéis são chamados de metâmeros, ou seja, corpo metamerizado, tá legal? Esse corpo metamerizado, ele vai ter como principal representante a minhoca, que são os oligoquetos. O sistema de classificação dos anelídeos de acordo com o número de cerdas. Cerdas são estruturas locomotoras. Essas cerdas em radicais gregos e latinos chamam-se quetas ou caetas. Então existem aqueles que não possuem, são os aquetas ou irudíneos, sanguessuga. Tem os poliquetos, que tem um monte, não precisa guardar o nome de poliqueto. E tem os oligoquetos, que são os mais importantes. Óligos vem de poucos. Esses oligoquetos, eles possuem poucas cerdas para deslocamento. E tem como principal representante as minhocas. As minhocas têm uma importância econômica muito grande, porque elas servem para criar túneis no solo, para a aeração do solo, aumentar a quantidade de oxigênio no solo. Isso vai aumentar o número de bactérias decompositoras, que são aeróbicas. E eles também se alimentam de coisas mortas, e o cocô delas tem uma quantidade muito grande de nutrientes, que é utilizado como adubo, chamado de humus. Legal? Depois a gente vem aqui com, dentro desses anelídeos, critérios de classificação então pelo número de cerdas, nós temos então os poliquetos, os oligoquetos e os aquetas. Ok? Bom, em seguida, a gente vê o grupo dos artrópodes. Pela primeira vez na escala evolutiva, aparece um animal com patas articuladas. Patas articuladas facilitam bastante o deslocamento. Então agora eles têm um sucesso evolutivo muito grande, porque eles conseguem fugir de predadores e eles conseguem pegar um número maior de presas. Então eles são muito bem sucedidos na cadeia alimentar, são os que apresentam o maior número de representantes. Tá legal? Porque essas patas articuladas permitem esse deslocamento mais rápido. Pela primeira vez na escala evolutiva também aparecem asas em alguns, e cada um vai se adaptando. Eles também apresentam um exoesqueleto. Eles têm uma parte externa de proteção, que dá forma, que dá a proteção, que é o exoesqueleto quitinoso. Esses artrópodes são divididos em 5 grandes classes: os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodos e os diplópodos. Depois a gente vê isso aí com mais calma, a gente abre só os artrópodes, tá legal? Os moluscos são animais de corpo mole, que apresentam uma concha calcária para proteção. Essa concha calcária é chamada de valva ou valve. Então os moluscos são classificados de acordo com o número de valvas ou valve. Então nós temos os avalves, a lesma, os univalves, o caramujo, o caracol, e os bivalves, as ostras e os mariscos. Tá legal? E os equinodermos são os mais evoluídos dentro do sistema. Eles têm uma estrutura de deslocamento que é jato-propulsão, onde a água entra e sai por pressão e já aproveita e faz todas as trocas gasosas, que é o sistema ambulatório. Legal? Eles têm uma classificação bem interessante, com os detalhes que você tem na apostila. Tá ok? Os invertebrados, fechamos. Ok.